Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, com este vídeo agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. O capítulo 2, ele traz o título Olhar de Discípulos Missionários. Mas antes disso, vamos relembrar o objetivo geral dessas diretrizes. Diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Bom, o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1 já foram estudados nos vídeos anteriores. Lembrando que o capítulo 1 falou sobre o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E agora vamos ver como esse documento nos propõe que deva ser o olhar dos discípulos missionários sobre a realidade que nos perpassa. Nesse primeiro ponto, o documento traz uma citação bíblica que é como se fosse um fio condutor de todo o capítulo, né, sobre esse olhar de discípulos missionários. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Retirada do Evangelho de Mateus 9:36. Então, já aqui, na escolha desse versículo bíblico, o documento já nos dá essa pista de que o olhar dos discípulos de missionários deve ser um olhar pleno de compaixão. Não um olhar julgador, mas um olhar cheio de compaixão, daquele que sofre diante do sofrimento do outro também. O primeiro ponto fala o seguinte: contemplar para sair em missão em um mundo que se transforma. Então, temos que ver este mundo que está cada vez mais se transformando e contemplar essa transformação para aprendermos a sair em missão. O número 41 do documento fala que a igreja, ela em sua missão, primeiro ela é aquela que deve anunciar o evangelho da salvação. Para evangelizar, ela tem que sair em missão. Mas quando ela sai em missão, ela é chamada a acolher, a contemplar, a discernir e a iluminar com a palavra de Deus todo esse mundo complexo que nos rodeia. Elementos culturais, elementos sociais, elementos políticos, elementos éticos, que constituem a realidade do mundo de hoje. Qual deve ser o olhar do discípulo diante disso? Um olhar iluminado pela palavra de Deus. Porque a igreja, ela precisa ser fiel aos ensinamentos de Jesus. A igreja, levando os seus ensinamentos, ela está levando os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, de um lado, ela tem que guardar a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. De outro lado, ela precisa entrar em diálogo com o mundo. Saber também ouvir aquilo que o mundo tem para dizer, suas dores, seus sofrimentos, né? Esse diálogo, então, nesse mundo que está cada vez mais em mutação, cada vez mais em transformação, é para fazer com que o Evangelho ele consiga chegar ao coração das pessoas, às estruturas sociais e às diversas culturas. Porque não há como você impor o Evangelho. Há como você propor o Evangelho como Jesus fez. Mas é preciso também escutar o outro lado. Sentir como eles pensam, como eles fazem, quais são suas dores. E a partir disso nós vamos encontrando um jeito, uma linguagem própria, para que o Evangelho, que é o único doador de vida plena, possa ir entrando aos poucos
no coração das pessoas, nas estruturas sociais e nas diversas culturas. Mas como eu disse no vídeo anterior, a igreja não é uma ONG, uma organização não governamental. Ela não é um grupo de pessoas que vai fazer um assistencialismo. Diz o documento no número 42, que o modo que a igreja vê a realidade, que ela entende a realidade, é com o olhar de uma discípula missionária. É discípula de Jesus. Existem vários modos de você tentar entender uma realidade. O olhar do sociólogo, o olhar do antropólogo, o olhar do filósofo, o olhar do historiador e por aí vai. Mas nós temos o nosso próprio olhar, que é o olhar de uma igreja que é discípula de Jesus Cristo e quer levar a salvação de Jesus a todas as pessoas. Então, o modo como a igreja ela vai olhar a realidade é aquela que deseja ser discípula de Cristo e servidora do Senhor Jesus Cristo. E a partir disso é que ela se pergunta, em que aspectos o atual momento histórico interpela o modo de viver a sua missão? E vivemos num mundo complexo, como eu disse. Diante disso, diante dessa interpretação, com o olhar de fé, com o olhar de discípula missionária, a igreja se pergunta, e então? Como eu posso fazer missão neste mundo de hoje, permanecendo fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo? Porque o mesmo ensinamento que foi proclamado há milênios atrás, no início de nossa igreja, continua sendo proclamado hoje. Mas é preciso encontrar novos caminhos. Então, o número 43 do documento nos ajuda a compreender um pouquinho a situação do mundo de hoje. Quando diz que o mundo, e também o Brasil, passa por grandíssimas transformações. E não é uma transformação qualquer. Não são transformações em coisas superficiais. São transformações em conceitos, em atitudes profundas que formaram durante esses nossos 500 anos de Brasil a base da nossa sociedade brasileira. Ou nesses 2000 anos de história ocidental do cristianismo, a base de toda a nossa cultura ocidental. A igreja tem um papel importantíssimo na formação da cultura, da ética, dos valores do mundo ocidental, também do mundo oriental. Mas vivemos aqui no mundo ocidental. E também nesses 500 anos de história do nosso Brasil. Então está se produzindo uma mudança de época, ou seja, mudanças profundas. E naquilo que é o mais fundamental, que é a base da nossa casa, né? O documento fala, por exemplo, em relação à vida, concepção de vida, em relação à concepção sobre Deus, em relação à concepção sobre o ser humano, sobre a família, sobre toda a realidade. Aquilo que até hoje era um patrimônio comum está sendo, pouco a pouco, transformado. E, sobretudo, a igreja olha com muita preocupação essa questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, diz o documento, que ela não só ignora aquilo que é verdadeiro no ser humano, mas como subverte, bota de ponta cabeça a inviolável compreensão do que significa ser um ser humano. E aí, se você quer mudar a concepção do que significa ser humano, do que significa ser homem, do que significa ser mulher, você atinge a família, que é a célula mãe da sociedade. Destruindo a concepção de ser humano, do que é ser homem, do que é ser mulher, você destrói a família e, destruindo a família, destrói toda a sociedade. É terrível, mas é isso que está acontecendo. Desse modo, o número 44 diz que é preciso compreender para interagir com esse mundo, né? Compreender essas situações todas, esse processo de andamento, de mudança, compreender a realidade para conseguir interagir com ela e, de um jeito ou de outro, iluminado pelo Espírito, fazer o reino de Deus ir crescendo no meio dessa sociedade que muitas vezes se torna tão paganizada, embora a maioria do nosso povo brasileiro seja cristão, tanto católico quanto protestante. E no último número deste ponto, o número 45, fala de um outro problema que são as grandes cidades, né?
Lembrando que nos vídeos anteriores nós falamos que a cultura do nosso Brasil está cada vez mais urbana. Isso significa que o jeito de viver e o jeito de pensar do povo da cidade está cada vez mais chegando na mentalidade também do povo que vive mais na zona rural, mais dos campesinos, do povo interiorano, né? E as grandes cidades, diante disso, acabam se tornando muitas vezes um paradigma, um exemplo de modo de bem viver para todas as outras regiões. Mas sabemos que as grandes cidades são complexas, né? E ali tudo está acontecendo. Por isso é preciso ter um olhar muito perspicaz, ter um olhar muito atencioso para tudo aquilo que acontece nas grandes metrópoles, encontrar caminhos de evangelização para as grandes metrópoles, para que assim se atinja, não é, as pessoas, os grupos e toda a sociedade como um todo. Nesse vídeo, então, nós contemplamos um pouquinho dessas transformações que estão acontecendo e percebemos que para olhar este mundo tão complexo é preciso olhar com um olhar específico nosso, que é de discípulo missionário. Que a Virgem Maria nos ilumine com a sua intercessão nesta caminhada de uma nova evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.